Seja bem-vindo a mais um devocional Sabedoria para Hoje, do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, eu sou o Thiago Moreira, estamos juntos aqui novamente para continuar considerando a nossa série de devocionais na Carta de Tiago. Então, da última vez que estivemos juntos, nós falamos sobre Tiago capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, vendo a ênfase ali de Tiago sobre a prática da palavra. Nós vimos isso, onde Tiago exorta ali os seus leitores a serem praticantes da palavra e não somente ouvintes. E nós vimos que ele aplicou essa realidade da necessidade de praticar a palavra a 3 áreas lá no finalzinho do capítulo 1. Ao controle da língua, ao cuidado com os necessitados e à questão da pureza, a pureza pessoal, a pureza moral da pessoa. Agora, ele expande no capítulo 2 esse conceito da prática da palavra, aplicando a uma situação específica que tem a ver com a questão do cuidado com o necessitado. Quando nós olhamos para as Escrituras, para o Antigo Testamento, para a Bíblia como um todo, nós sempre temos algumas pessoas que são consideradas como necessitadas, pessoas que precisam de ajuda. Geralmente nós falamos sobre o órfão, sobre a viúva, e Tiago falou isso lá no capítulo 1. Temos também a figura do estrangeiro, e aqui nós temos a figura do pobre. Tiago vai desenvolver aqui nos versículos 1 a 13, que nós leremos, será o nosso trecho de consideração hoje, o trecho um pouquinho mais longo, mas que trata um raciocínio sobre o porquê não devemos fazer acepção de pessoas, o porquê devemos cuidar dos necessitados, do pobre, não fazer distinção, não agir com parcialidade. É esse o tema que Tiago desenvolve, mostrando que a prática da palavra envolve não discriminar o pobre dentro da própria igreja. Então vamos fazer a leitura, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse é o trecho que nós vamos considerar. E eu quero mostrar um pouquinho da estrutura desse trecho para que você compreenda junto comigo essa passagem que é um pouquinho maior. Aqui nesse texto nós temos uma ordem, que está no versículo 1, nós vamos vê-la, a ordem contra a acepção de pessoas. Nós temos um exemplo, Tiago apresenta um exemplo de como aquilo acontecia dentro da comunidade, dentro da igreja. E depois ele mostra 3 razões do porquê isso não deve acontecer. Porque não devemos fazer acepção de pessoas. Então vamos começar no versículo 1 com a ordem. A ordem de Tiago, no versículo 1 é: não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Essa é a ordem do texto. Então Tiago deixa claro aqui que o cristão, aquele que faz parte da igreja de Cristo, né, ele chama ele de irmãos novamente, como faz em vários momentos da epístola, aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo, eles não devem fazer acepção de pessoas.
não devem fazer diferença entre as pessoas. Tiago realça aqui que a verdadeira fé, a fé em Cristo, um tema que vem sendo tratado desde o capítulo 1, a verdadeira religião, aquele que de fato crê, é inconsistente com uma atitude de discriminação entre tipos de pessoas. Então Tiago começa com essa ordem: meus irmãos, não tenham a fé no Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Isso não é coerente com a fé no Senhor Jesus Cristo. Tiago destaca que Cristo, como o Senhor da glória, é a expressão que ele usa aqui para atribuir, para dar um adjetivo a respeito do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, que mostra um atributo de Deus bem peculiar no Antigo Testamento, para falar da sua presença gloriosa, cheia de esplendor. Tiago enfatiza isso para destacar que Cristo é o Deus glorioso, que merece toda a honra e toda a glória, e não as pessoas por causa dos bens que possuem ou deixam de possuir. Então Tiago fala assim: nós servimos a um Deus glorioso, cheio de glória, e não devemos fazer acepção entre pessoas ou tratar com parcialidade essas pessoas. A palavra aqui, fazer acepção de pessoas ou tratar com parcialidade, tem um sentido de receber a face, o sentido literal dela, que significa fazer julgamento de acordo com a aparência. Nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, é claro que Deus é apresentado como alguém que conhece o coração, que não julga como o homem que vê o exterior, mas que vê o interior. Por isso, seu povo é chamado a ser imparcial, representando o seu Deus. Ele deve tratar as pessoas com imparcialidade, não de acordo com a condição social, não de acordo com se a pessoa tem alguma posição na sociedade, que é uma alta posição, um alto status ou não. Então ele deve tratar essas pessoas, todas as pessoas, com imparcialidade, sendo rico ou sendo pobre. Então aqui nós temos a ordem. E essa ordem de Tiago, ela está relacionada desde o Antigo Testamento. Se nós abrirmos lá em Levítico, eu quero ler um texto para você, que nós vamos voltar a ele daqui a pouquinho, porque é um texto muito importante nessa passagem, mas só para você já se situar nesse contexto, lá em Levítico 19, que é aquela passagem, aquele capítulo que fala sobre o mandamento de amar o próximo, que vai ser citado posteriormente por Tiago, mas no versículo 15, antes de chegar lá no versículo 18, que nos exorta a amar o próximo, o versículo 15 de Levítico 19 diz o seguinte: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. A lei do Antigo Testamento já advertia para que não houvesse parcialidade no trato. Não é porque alguém é rico que eu vou tratar melhor, não é porque alguém é pobre que eu vou tratar pior. O tratamento deve ser imparcial. E essa é a ordem que Tiago dá, no versículo 1, e que vai direcionar todo o texto. Não façam acepção de pessoas. E agora Tiago passa para mostrar o exemplo. Depois de dar a ordem, ele mostra um exemplo vívido, claro, de como isso poderia acontecer dentro da igreja. Então, no versículo 2, 3 e 4, ele diz o seguinte: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. Então, Tiago começa no versículo 2, mostrando esse exemplo, falando de dois tipos de pessoa: um rico e um pobre. Nós já vimos que essa temática do rico e do pobre foi apresentada para nós lá no capítulo 1, versículos 9 a 11, onde há uma perspectiva a respeito da riqueza e da pobreza aos olhos de Deus e não aos olhos do mundo. E aqui Tiago volta a esse exemplo da riqueza e da pobreza, que está muito relacionado à situação, certamente, de que aqueles homens estavam vivendo. E nós sabemos que muitos cristãos passaram por dificuldades econômicas no primeiro século, foram perseguidos, inclusive economicamente. E o exemplo aqui se dá em uma reunião, uma sinagoga é o linguajar usado aqui, mas uma reunião de culto dos cristãos ali, para adoração, para aprendizado da palavra, e aparecem duas pessoas nessa reunião. Talvez visitantes ou novos convertidos, um homem com anéis de ouro, e o anel de ouro era um emblema da alta classe romana, tá? E trajes de luxo.
E é interessante o termo que é usado aqui para trajes de luxo, porque indicam uma roupa gloriosa, cheia de brilho, muitas vezes usada até para se referir à roupa dos anjos, em outras partes das Escrituras. Ou seja, uma roupa cheia de esplendor. Uma bela roupa, alguém de alta posição é apresentado aqui. Uma pessoa rica, com anel de ouro e roupas finas. Por outro lado, segundo o personagem que é apresentado por Tiago no seu exemplo, apresenta um grande contraste, um contraste gritante. É um pobre andrajoso, segundo a versão que nós lemos aqui. É uma palavra que está relacionada à impureza. Se nós fôssemos trazer para os nossos dias, seria um típico mendigo, com roupas bem desgastadas e mal cheirosas. Então Tiago apresenta dois personagens. Um rico, com roupas cheias de esplendor, de brilho, com um anel de ouro, e um pobre com roupas desgastadas, furadas, com roupa suja, os dois chegando ao mesmo local, ao local de culto dos cristãos, a reunião dos cristãos para adoração. E aí o versículo 3 apresenta a diferença de tratamento. Enquanto um é colocado num lugar de honra, o outro fica aqui em pé mesmo, ou senta aqui, nesse lugar aqui no fundo, nesse lugar aqui mais baixo, de pior posição, junto ao estrado dos pés. Então o versículo 3 apresenta esse tratamento pecaminoso de acepção de pessoas, dando um lugar de honra ao rico, com uma atenção especial, e tratando o pobre com descaso e com desprezo. E aí o versículo 4 traz a condenação, apresenta o problema. Tiago diz para eles, olha, ao fazerem isso, vocês estão agindo pecaminosamente. E ele faz isso através de duas perguntas retóricas aqui. A primeira é, não fizestes distinção entre vós mesmos? Ou seja, ao agirem assim, vocês estão fazendo distinção entre vocês mesmos? Não estão agindo de maneira a dividir impropriamente o próprio povo de Deus? Contrariando a unidade da Igreja de Cristo, revelando um caráter diferente de Deus. E a segunda pergunta retórica que indica o problema é, ao agirem assim, vocês não estão se tornando como juízes tomados de perversos pensamentos? Tomando uma posição de juiz, dando um veredito, esse aqui merece honra, por quê? Porque ele tem dinheiro, e esse aqui desonra, por quê? Porque ele é pobre? Ou seja, um juízo com pensamentos perversos, com critérios errados, baseando a conduta diante das pessoas com base na classe social, na condição social delas. E a própria lei, como a gente falou, já condenava isso lá no livro de Levítico. Então Tiago mostra a seriedade da questão. Não façam acepção de pessoas. E vocês fazem isso quando acontece esse tipo de exemplo dentro da própria igreja, dentro da própria reunião de adoração, dentro do próprio culto que vocês estão prestando ao Senhor. E por fim, aí os versículos 5 a 13, Tiago vai nos apresentar três razões. Três razões do porquê esse tipo de tratamento não deve estar presente no corpo de Cristo, não deve fazer parte da nossa vida, é pecaminoso. E a primeira razão que Tiago apresenta, está nos versículos 5 e 6, é que a discriminação contra o pobre é contrária ao caráter do próprio Deus. Tiago inicia o versículo 5 dizendo assim, ouvi, meus amados irmãos, ou seja, prestem atenção. É uma chamada aqui, enfatizando a importância daquilo que vai ser dito. Então, ouçam, prestem atenção no que vai ser dito. A discriminação contra o pobre é contrária à atitude e ao caráter do próprio Deus. Tiago faz outra pergunta retórica para indicar isso, e ele fala assim, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Os leitores de Tiago, como a gente já sabe, já é pressuposto na epístola, em sua maioria, eles vivem numa situação difícil, socioeconômica. Muitos dos que creem em Jesus são pobres. Uma evidência da escolha divina sobre pessoas pobres, mas que são escolhidas pela graça de Deus e se tornam ricos em fé e herdeiros do reino. Eles mesmos são evidência disso. E Tiago está falando, olha, Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé? Novamente, Tiago faz aquele contraste entre pobreza material e riqueza com Deus, como ele já tinha feito lá no capítulo 1.
Ou seja, por mais pobre materialmente que fossem os cristãos, eles são ricos. E são ricos no presente, são ricos em fé, e são ricos no futuro porque são herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, Tiago relembra a perspectiva correta para os seus leitores. Olha, vocês não devem avaliar a vida e as pessoas de acordo com os padrões deste mundo. Existe um padrão muito superior, que é o padrão celestial, que é o padrão divino. Os pobres que creem em Cristo, eles são as pessoas mais ricas que podem existir. São ricos em fé, são herdeiros do reino. E com isso, Tiago não está afirmando que todo pobre é salvo e que todo rico é perdido. Não é isso que ele está falando. Ele não está afirmando que por ser pobre alguém é salvo, mas ele está demonstrando como Deus muitas vezes se deleita em demonstrar a sua graça a pessoas que são desprezadas e ignoradas pelo mundo. Paulo fala isso aos Coríntios, no capítulo 1, quando fala que Deus não chamou pessoas sábias aos olhos do mundo, poderosas aos olhos do mundo. Nós sabemos que existem ricos que são salvos, na própria revelação bíblica, isso é claro. Mas aqui Tiago nos volta a atenção de como Deus se deleita em demonstrar a sua graça e chamar pessoas que muitas vezes são desprezadas pelo mundo para serem ricas, herdeiras do reino de Deus. Então, com base nisso, Tiago afirma que a igreja não pode ter o tipo de atitude que ele ilustrou acima. Não pode menosprezar o pobre, porque Deus não menospreza. E a palavra aqui de menosprezar tem o sentido de desonra. E é interessante porque o exemplo que foi dado por Tiago foi dito que o rico foi colocado num lugar de honra e o pobre em desonra. Tiago vira agora e fala, vocês não podem desonrar, menosprezar o pobre. Por quê? A primeira razão apresentada é porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não menospreza o pobre. E por causa disso a igreja deve agir de maneira coerente com o caráter do seu Senhor. A segunda razão, apresentada aí no continuidade do versículo 6 e no versículo 7, ela também é apresentada por meio de 3 perguntas retóricas. E as perguntas são: não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Tiago indica aqui que os ricos oprimem, arrastam aos tribunais, blasfemam o nome de Cristo. Por isso, por essa razão, a igreja não deve menosprezar o pobre e dar honra ao rico. Agora entenda bem aqui, porque uma leitura superficial desse texto, dessa passagem, pode sugerir algo que Tiago não está falando. Tiago não está ensinando uma espécie de retaliação de vingança. Ele não está falando assim, ó, tá vendo? O rico te trata mal, trate ele mal também. Não, não é isso. Tá? Não é isso que Tiago está ensinando, estaria em desacordo com o próprio ensino de Tiago na sua carta. O que ele está falando é o seguinte: o rico não te trata bem, o rico te oprime, o rico é injusto com você e você está querendo colocá-lo no lugar de honra e menosprezar o pobre. Você está fazendo o mesmo erro, o mesmo pecado que ele está fazendo contigo, você está fazendo com o pobre. Não é um incentivo para retalhar, se vingar e tratar mal o rico, mas é um incentivo para agir de maneira amorosa e correta para com todos, independente da riqueza ou da pobreza. Tiago não está aconselhando os cristãos a serem bons só com os que são bons com eles. Ele está falando que não deve haver um tratamento diferenciado, não deve haver acepção de pessoas. E talvez aqui o problema que Tiago esteja atacando é que, possivelmente, alguns cristãos estavam tentando obter algum favor dos ricos ao tratá-los bem. Uma espécie de jogo aqui, de chantagem, eu trato você bem, você me dá algum favor. E Tiago está mostrando, olha, o que vocês ganham, na verdade, muitas vezes é hostilidade, injúria, perseguição. E é o que ele vai desenvolver. A primeira pergunta retórica diz: os ricos vos oprimem. Os ricos oprimem os pobres, o que são, boas partes deles são cristãos.
Se nós lemos lá no capítulo 5, eu não quero adiantar porque nós vamos chegar lá, mas lá no capítulo 5 nos é mostrado como os ricos muitas vezes oprimiam. Quero ler só um versículo contigo, Tiago, capítulo 5, lá no finalzinho da epístola. Versículo 1 diz o seguinte: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. E aí o versículo 4 diz assim: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até o ouvido do Senhor dos Exércitos. Ou seja, os ricos, os senhores das terras, eles exploravam os pobres, com práticas imorais e injustas, tratando-os quase como escravos, não dando o salário devido a eles, com tratamento cruel, exploratório. Eles oprimiam de fato os pobres, e muitos deles eram cristãos, inclusive, que faziam parte da igreja. A segunda pergunta retórica indica que os ricos não só os oprimiam, mas os arrastavam para os tribunais. O que indica que o uso da riqueza e da influência para garantir vereditos favoráveis contra os pobres, quando tinha alguma causa no tribunal. Apropriando-se dos bens do pobre, usando de taxa de juros exorbitantes para qualquer ajuda financeira. Eram práticas comuns na época, no primeiro século, ali na região do Oriente Médio. E uma espécie de suborno com as autoridades para levar vantagem no tribunal contra os pobres. E a terceira pergunta indica que eles blasfemavam. A perseguição não era só econômica, mas também religiosa. Eles blasfemavam o bom nome que sobre eles foi invocado. Ou seja, a fé dos cristãos também pode ter servido de base para a perseguição que eles estavam sofrendo dos ricos. Os ricos blasfemam, zombam, criticam a fé dos cristãos ali. E Tiago fala: olha, os ricos perseguem vocês. Por isso vocês não devem fazer acepção de pessoas, tratando-os com honra e o pobre com desonra. São eles que são perseguidores do povo de Cristo. E a terceira razão, e a que Tiago mais desenvolve, está nos versículos 9 a 13. Nesses versículos, Tiago vai desenvolver a terceira razão para não fazermos acepção de pessoas, e é porque a discriminação contra o pobre é uma violação da lei de Deus. Nós vemos isso nos versículos 8 a 13. Tiago mostra que fazer acepção de pessoas é transgredir a lei do Senhor. E o que Tiago cita aqui, como nós já falamos, está lá em Levítico 19, 18. No versículo 8, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago ele desenvolve essa terceira razão mostrando que fazer acepção de pessoas é violar a lei de amar o próximo. E a obediência a essa lei é uma atitude correta, agradável ao Senhor. Fazeis bem, é o que ele diz. Mas quando nós fazemos acepção de pessoas, quando a igreja faz acepção de pessoas, quando há um tratamento diferenciado entre o rico e o pobre, ela está pecando, violando o que Cristo chamou do segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante, Jesus ensinou a respeito disso. Jesus ensinou que nós devemos amar o nosso próximo, que nosso próximo inclui as pessoas que são mais distantes e mais difíceis. Amar o gentil, amar o samaritano, amar os inimigos. Lembra dos ensinos de Jesus a respeito disso? Tiago volta a esse ensino, volta a essa lembrança e argumenta que o amor ao próximo proíbe qualquer tipo de acepção de pessoas. O que indica o tratamento adequado ao rico e ao pobre. O amor ao próximo, o cuidado, a compaixão para com todos. A Igreja de Cristo deve agir com base nos valores do reino, com base nos valores do Senhor, nos valores divinos e não nos valores desse mundo. E aí Tiago aponta a acepção de pessoas na lei como pecaminosa e transgressora da lei. E aí em seguida ele continua o argumento nos versículos 10 e 11, mostrando que a lei é uma unidade. Que alguém que deseja agradar ao Senhor, que deseja ser obediente ao Senhor, ele não deve achar que eu errei só em um ponto aqui.
Eu descumpri apenas um mandamento da lei. Tiago diz, olha, se você erra em um ponto da lei, você se torna culpado diante de todos. É a unidade da lei. A falta não é apenas em um elemento isolado, mas no todo. Tiago aqui não está dizendo o seguinte, olha, você precisa ser obediente e cumprir toda a lei para ser salvo. Não é isso que Tiago está falando. Mas ele está corrigindo uma possível minimização do pecado da falta de amor ao próximo. Ele está falando, olha, o mesmo Deus que falou não adulterarás, também falou não matarás. E se você não faz um, mas faz o outro, você não está sendo aprovado. Você é um transgressor. É como um pai que fala para um filho fazer, dá 2 ordens para o filho, e o filho faz uma, ele não fala assim, muito bem, você acertou metade. Ele desobedeceu o pai da mesma forma. E aqui Tiago está falando, a lei é uma unidade. E se você não considera o amor ao próximo, na lei, você está descumprindo toda a lei. Está desobedecendo a lei de maneira inteira, completa. Então, não matar, não adulterar, nós sabemos que esses 2 mandamentos estão lá em Êxodo 20, no que nós conhecemos como os 10 mandamentos, fazem parte daqueles mandamentos da segunda tábua, dos mandamentos, que falam a respeito do amor ao próximo, do relacionamento horizontal. E Tiago usa esses mandamentos para mostrar que a acepção de pessoas é tão séria quanto o homicídio ou o adultério, pois todos eles violam o mandamento de amar ao próximo. Então Tiago mostra a seriedade da questão e ele fecha. Ele fecha a passagem, ele conclui, mostrando que a acepção de pessoas não pode ser praticada, porque ela viola a lei de Deus, como nós estamos vendo, e lembrando os cristãos que eles irão prestar contas a Deus dos seus atos. Versículos 12 e 13, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago enfatiza que o cristão deve falar e proceder sabendo que há de ser julgado pela lei da liberdade. Ou seja, é por isso que o cristão deve ser um praticante da palavra, porque sua fala, suas obras serão julgadas de acordo com a palavra. Novamente, Tiago não está enfatizando salvação por obras. Ele já falou que nós somos gerados pela palavra, nós nascemos pela graça do Senhor, nós somos salvos pela bondade e generosidade de Deus, mas ele está mostrando que a palavra de Deus é o referencial de conduta, de vida do cristão. É através da palavra, do parâmetro da palavra, que nossas obras serão julgadas para determinar as recompensas que teremos no futuro. A salvação é pela graça, mas isso não elimina a necessidade de obediência. Pelo contrário, isso possibilita a obediência. O salvo agora ele não é mais escravo do pecado e pode viver de maneira obediente ao Senhor. A lei não é mais aquele fardo ameaçador, mas a palavra de Deus nos direciona e nós podemos praticá-la, vivê-la em nossas vidas por causa da graça de Deus sobre nós. Então Tiago conclui sua argumentação falando, olha, ajam dessa maneira, procedam, falem desta maneira, porque vocês serão julgados. E lembre-se, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago nos chama aqui a um tratamento misericordioso, principalmente com aqueles que são necessitados, como o pobre, no exemplo que ele dá aqui nessa passagem. Devemos ser misericordiosos. Lembrando até da bem-aventurança de Cristo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O tratar com misericórdia redunda em um tratamento misericordioso de Deus para conosco. Aquele que foi alvo da misericórdia de Deus deve agir com misericórdia para com as pessoas que estão ao seu redor. Nessa passagem um pouquinho mais longa, Tiago argumenta e ataca esse problema que estava acontecendo na igreja, mostrando que a acepção de pessoas, a parcialidade, a discriminação não podem fazer parte do povo de Deus. O cristão deve ter uma vida coerente com o caráter e a prática e a conduta do próprio Deus, agindo com generosidade, com amor, com bondade para com todos, independente da situação econômica de cada pessoa.
porque ele já foi tremendamente abençoado, enriquecido com toda sorte de bênçãos, como Paulo fala aos Efésios, toda sorte de bênçãos espirituais, porque nós que somos da igreja somos ricos em fé e herdeiros do reino que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Que Deus te abençoe e até a próxima. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um Sabedoria para Hoje, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.